Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos começar de uma maneira diferente, aproveitamos que estamos aí praticamente a última terça-feira antes do Natal, porque a próxima terça-feira da Esperança será no dia do Natal, dia 25 de dezembro, então hoje nós vamos começar com uma peça teatral, que será realizada pelo Ministério de Teatro da nossa comunidade, chamado Turminha de Cristo. Eles fizeram essa apresentação em algumas escolas da cidade, e hoje vão fazer essa apresentação aqui também na nossa comunidade, tá bom? Então, com vocês aí, a nossa companhia de teatro, Turminha de Cristo, e eu queria pedir para as crianças que estiverem aqui, estiverem mais para o fundo, por favor, pode sentar aqui à frente para vocês ouvirem bem o teatro, enquanto os nossos irmãos e irmãs vão chegando, as crianças podem sentar aqui à frente para aproveitar e para ouvir bem o teatro. Não é só para as crianças, é também um teatro para refletir sobre a nossa vida de adulto e sobre como nós entendemos o sentido do Natal. Então você que também assiste pela internet, uma ótima oportunidade para você refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal através dessa peça teatral. Então sejam bem-vindos a essa noite e vamos ver a peça teatral, O Sentido do Natal. Ganhamos presentes da mamãe, do papai, da vovó, do vovô. Que delícia, que alegria, não é mesmo? Mas tem um presente que é especial para todos nós. Ele, sim, nasceu na noite de Natal. Jesus, sim, Jesus é o nosso presente especial. E muitas vezes nem lembramos dele. Trocamos tantos presentes, sentamos em nossas mesas fartas, cheias de comidas deliciosas. A casa cheia de pessoas alegres. Sim, só que será que estamos comemorando um aniversário e esquecendo de Jesus, que é o aniversariante? Ah, meus amiguinhos, precisamos tornar o Natal uma festa verdadeira, a festa de Jesus. Eu fiquei pensando, como será que as pessoas estão comemorando o Natal? Chegando o Natal, aniversário de Jesus. Te amo, Jesus. Como você tem comemorado o Natal? Que silêncio. Alguém poderia me responder? Natal, ufa, que dia agitado. Tem que preparar muitas coisas. Limpar a casa, ir ao mercado, ir nas lojas. É uma correria. Natal pra mim é só alegria. Não preciso trabalhar, um dia de sossego. Isso é bom demais. Sossego, sombra e água fresca. Oba, e você quer dizer que a senhora vai lá te comprar um presente hoje? Vamos, a senhora não esqueceu, né, pai? Vamos sim. Por falar em presente, você comprou o presente da minha mãe? Ainda não, né? Não tive tempo. Porque você, com certeza, pra variar, esqueceu de comprar da minha mãe, né? Desculpa, meu bem, é que a estação da véspera de Natal. Mas você sabe que eu amo a sua mãe. Pai, então vamos comprar meu presente agora? Não acredito, meu bem. Essa nossa filhinha só pensa em presentes. Cadê o sentido do Natal? Tudo isso é muito triste. E a culpa é sua. Ele vai responder. Estou feliz. E essas são as primeiras pessoas que encontro. Que maravilha! Calma, meu bem, é que ela é como eu, mesmo não acreditando, curte tudo isso. Muita comida e um Papai Noel barrigudo e simpático. Que decepção! Comida! Papai Noel barrigudo e simpático é demais pra mim. Papai Noel é legal, mas isso não é o Natal. Vamos mudar de assunto. E a sua tia,
foi muito gentil sim na ceia do ano passado. Lavou as louças. Mantenham a calma, pessoal. Se liga, é Natal. Tá bom. Chega de estresse. Tatá, minha filha, chama sua amiga para a gente comprar o restante das coisas que estão faltando para a ceia e algumas coisas que estão faltando pro Natal. Não vou nem responder essa pergunta, meu bem. Ah, quero comprar meu presente agora. Hello, estou aqui. Alguém pode me dar atenção? Eu queria contar uma história linda para vocês sobre o Natal. Eu posso? Tá, vamos, meu bem, vamos comprar os presentes e algumas coisas que já estão faltando. Mas tem que buscar a irmã na rodoviária. E daí, ela sabe o caminho, por que não vem sozinha? A rodoviária é aqui pertinho de nossa casa. Vou nem responder. Ah, quero comprar meu presente agora. Tô vendo tudo. Hoje vai ser uma loucura. Tia, marido folgado, sogra, mais isso ainda. Venha, Tatá. Vamos nos arrumar. Enquanto você vai na rodoviária, eu passo no mercado. Tchauzinho, filhinho da mamãe. Vou buscar a mãezinha. Ela, se me compreende, merece minha atenção. Fui. Vamos. Mas eu nem contei a minha história pra vocês. Esperem! Todos com pressa. São presentes pra comprar, compras no mercado pra fazer, pessoas ansiosas e estressadas. O presente é Jesus. Mas o que aconteceu com o sentido do Natal? Ufa, estou cansada de fazer compras. É presente para todo mundo. Filhos, sobrinhos, amigos e algumas amiguinhas que nem são tão amiguinhas assim. Fazer o quê? Tenho que engolir sem comentário. Falando nisso, tá vindo uma amiguinha aí. Ana, que bom te ver por aqui. Pois é, querida. Estou fazendo umas comprinhas básicas, porque os presentes luxuosos eu já comprei em Miami. Compras de Natal em Miami? Cada pergunta, não, compra pra Páscoa. Ah, sabe como é, né? Corrida nessa época, presente pra família, filhos, amigos secretos. É verdade, ainda bem que existe o 13º salário para nos socorrer. Ah, é verdade. Mas no meu caso, uso o 13º salário para comprar presentinhos pra Lily, a minha cachorrinha. Que nojo. Ai, que fofa, também amo cachorrinhos. Alô, vocês também estão com pressa? E ainda tenho que comprar alguns presentes. E é incrível como todo mundo deixa pra última hora. Tá, mas me deixa falar com vocês só um pouquinho. É verdade, o shopping está uma loucura, mas deixe-me ir. Ou melhor, correr. Tchau, amiga, foi muito bom vê-la. Se ela soubesse o quanto me atrasou, vou ter que correr. Tchau, amiga querida! Não, espera! Natal, Jesus, Salvador, lembram? Correr, todo mundo só fala nisso. É shopping lotado, promoções de Natal, Miami. Mais uma vez eu pergunto, que agitação é essa? Que triste esse Natal. Respeitável
coisas bonitas e nas pequeninas estrelas da árvore de Natal. Mas essa não é a verdadeira luz do Natal. Caraca, velho, isso aqui tá muito bom, mano. Essa rodoviária nunca esteve tão lotada. Vou pedir uma viagem legal pro pessoal lá da minha cidade. Por falar nisso, tem que ligar pra eles irem arrumando os carros, a despesa com combustível, gás e o aluguel da chácara. E aí, brother, tá de boa? Legal te ver por aqui? E aí, mano, suave, e você? Tô bem também, tá indo viajar? Tô indo, cara. Vou passar o Natal com meus pais na minha cidadezinha. Sabe como é, né? Às vezes nós temos que voltar às origens. Legal matar a saudade da família. Pois é, também tô indo viajar com o pessoal lá da Facu. Estamos combinando os últimos acertos para a viagem. Viajar com os amigos também é da hora. Ainda mais sabe que todo mundo tá empolgado. Eu também tô empolgada pra contar uma história pra vocês. Pior, verão, férias, praia, amigos. Mas falou, cara, deixa eu correr. A rodô tá uma loucura. Correr de novo! Falou, cara, a gente se esbarra depois dos feriados. Viagens, passeios, rodoviárias cheias, filas enormes para comprar passagens. Será que alguém ainda vive o verdadeiro significado do Natal? Ai, que canseira. Ainda tem tantas coisas pra fazer. Ela está sozinha. Essa vai não vir. É a parentada toda aqui na minha casa pra ceia. É família até quinta geração. Todos querendo provar da minha comida. E uns falam assim: ai, que saudade daquele seu pavê. Aí vem outros com aquela velha brincadeira de todo Natal. É pavê ou pra comer? É pavê ou pra comer? Tá aí, uma piadinha sem graça. Mas me ouve só um pouquinho. E esse ano não sei o que vou fazer. São 15 pessoas só da família do Beto. Digo de primeiro grau. Deixa eu ver. Pedro, Carlos, Ana, Roberta, Andréia, Vitória. Mais a família dele contando com a cunhada. Xiii, que confusão. A Ana não come peru. E tem a Roberta, que não gosta de uva passa no arroz. Vou ter que fazer 2 tipos de arroz. Ai, tem que comprar mais pratos. Pratos? E o botijão? Esqueci de comprar um gás reserva. Tenho que correr. Não, correr não. Você também. Ah, ela tem uma grande ceia para preparar. É muita gente. E ela tem que dar conta de tudo. Não sobra tempo para fazer mais nada. As pessoas ficam muito apressadas nessa época. E vocês que estão aí me olhando, será que vocês veem o verdadeiro significado do Natal? Jesus! Oh, Jesus, me perdoe. Eu tentei falar para eles, mas estavam todos muito ocupados para me ouvir. Jesus, fale para eles o que é o Natal. Amiguinhos, gostaria que nesse Natal me deixem comemorar com vocês. Acreditem que há muitos anos atrás eu nasci neste mundo para dar a minha vida por cada um de vocês. Eu amo a todos. Sofri muito na cruz para que um dia cada um de vocês possa morar no céu. E hoje eu só quero que acreditem de coração que eu, Jesus, sou o seu Natal. Me aceite como seu melhor presente. Isso é o Natal! Vai começar um brilho no ar. Que festa linda! Você vai gostar. Meninos e meninas de todas as nações comemoram este dia porque o Natal é muito bom. Chegando Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador.
Isso, fique aqui, aproveitar. Queremos agradecer a turminha de Cristo, essas crianças lindas e as crianças que estão aqui conosco também hoje. Eu queria dar uma informação para as crianças que estão aqui de 3 até 11 anos. Hoje vocês não terão salinha, tá bom? Então vocês hoje não irão para as salinhas, porque hoje vocês vão ter um rodízio de pizza na igreja para vocês. Já pensou que coisa boa? Então todas as crianças venham aqui à frente agora, por favor, que as facilitadoras vão levar vocês para o rodízio de pizza que foi oferecido generosamente pelo Marcelo da Pizzaria Las Vegas, que gostaria de fazer uma ação com as crianças da igreja. Então ele ofereceu um rodízio de pizza hoje só para as crianças. Eu sei que você está querendo ir lá para ajudar a cuidar das crianças, mas você vai ficar aqui dentro, que é só para as crianças que vieram hoje na Terça da Esperança. Aquelas que ficaram, perderam uma grande oportunidade de ter um rodízio de pizza de presente de Natal. Tem pizza de calabresa, tem pizza de mussarela, tem pizza de tudo, até de tatu. Vocês vão comer pizzas, tá bom? E vocês também, tá bom? Todo mundo está convidado, as crianças, para comerem um gostoso rodízio de pizza que foi oferecido pelo Marcelo da Pizzaria Las Vegas, tá bom? Podem ir, crianças. Leve seu filho, caso ele não queira participar e fique constrangido, você pode acompanhá-lo lá para ter esse tempo gostoso de alimentação. Que delícia, muito bom. Tem mais crianças aí? Podem ir. Opa, tem adulto levantando a mão. Você não, você fica aqui. Tem um adulto levantando a mão aqui, não, você não. Crianças até 11 anos podem ir, tá bom? As crianças lá, fica à vontade. Pessoal, deixa eu passar alguns avisos para vocês, muito importantes que a gente precisa colocar. Pode passar para mim, por favor? Isso, acho que não está funcionando aqui. Primeira coisa, a gente tem que ficar atento às atividades da nossa igreja, que estão mudando agora com o final do ano. Então, você que participa da Escola Bíblica Dominical, ela está de férias até o final do mês de janeiro. Então, não tem Escola Bíblica Dominical que começa às 8h30 da manhã, tá bom? Então, o que vai acontecer agora? Aos domingos não tem Escola Dominical às 8h30, mas... Opa, volta lá para mim, por favor. Passou. Aqui, isso é. Agora... Celebração única vai ter no dia 23 de dezembro, próximo domingo agora. Nós teremos apenas o culto da manhã, não teremos o culto da noite, porque nós queremos que você curta esse tempo de feriado, antevéspera de Natal, e você possa ter um tempo à noite com a sua família, com seus familiares, tá bom? Mesma coisa acontece na antevéspera de Ano Novo. Então, atenção, pessoal, se você quer participar da nossa comunidade no domingo, a sua chance nesse final de semana é 9h30 da manhã e no outro 9h30 da manhã. Na primeira semana de janeiro, volta tudo ao normal, as celebrações da manhã e da noite, 9h30 e 19h30, tá bom? Terça-feira, como é que fica, pastor? Semana que vem a gente vai estar aqui, dia 25, dia de Natal, passando um tempo muito precioso aqui de adoração no dia do Natal. Outra, dia 1º de janeiro, Ano Novo, é a primeira celebração da Terça da Esperança do ano 2019. Então, se você está aqui na cidade, venha prestigiar, traga seus parentes também para estar conosco. E nas quartas-feiras, as nossas manhãs de oração, não teremos, das outras semanas. Teremos amanhã, que vai ser a última do ano, e depois a gente não terá as quartas-feiras de oração até o final de janeiro. Pastor, o quê? Vai ficar de férias a reunião de oração? Não, queridos, não é férias. É porque a gente vai começar o 12 por 12. 12 por 12 é um período que nós fazemos na nossa igreja de 12 dias de oração pelos 12 meses do ano. Então a gente começa no domingo, dia 13, isso? Começamos no domingo, dia 13, e oramos por janeiro no domingo, dia 13 de janeiro. Na segunda-feira, a gente ora pelo fevereiro. Na terça, por março. Na quarta, por abril. E assim a gente vai até encerrar todos os meses do ano, entendeu? Então, se você quer participar, coloque na sua agenda todos os dias, de domingo até o dia 24 de janeiro, que é uma quinta-feira, nós fazemos uma celebração pequena aqui. Das 8 horas às 8h30, 30 minutos apenas. A gente começa com uma canção, uma palavra e vamos orar pelo mês referente. E aí eu quero convidar você a estar conosco, de 13 até 24 de janeiro, por isso que nós não teremos as reuniões de oração de manhã, elas voltarão na semana seguinte, à semana do dia 24, e aí eu espero você aqui para participar conosco, tá bom? Outra vez importante é que nós estamos agora lá, por isso que você não está vendo muitos irmãos aqui da nossa comunidade, nós estamos lá no Centro Comercial de Sertanópolis, com a barraquinha, vendendo hambúrguer, batata frita, bolinho de bacalhau, refrigerante, suco e água. Então, se acabar ao acabar essa celebração, você ficou com fome, porque você não pôde comer com as crianças o rodízio de pizza, lá tem hambúrguer, batata frita e bolinho de bacalhau. Corre lá, adquira o seu e abençoe a nossa barraquinha que estamos lá no Centro Comercial daqui de Sertanópolis, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. E, já que estamos falando de período de Natal,
os magos do Oriente, ou os sábios do Oriente, levaram a Jesus dos seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Então eu quero convidar você hoje a trazer aqui no altar o seu ouro, seu incenso e a sua mirra. Pastor, como é que funciona isso? Você está a entregar o valor que você tem no seu coração. Deus não está interessado no valor, Deus está interessado na atitude. Então você quer chegar esse Natal oferecendo dos seus tesouros algo ao Senhor? Então eu convido você, enquanto nós cantamos essa canção, vir aqui à frente e devolver no altar do Senhor, dos seus tesouros, algo que possa glorificá-lo e honrá-lo. Vamos fazer isso juntos? Quero convidar você a se colocar em pé, enquanto cantamos essa canção. Você pode vir à frente, mas antes de tudo, dê um abraço na pessoa que está perto de você e fala: seja bem-vindo em nome de Jesus. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo em nome de Jesus.
aplaudir ao Senhor por isso? Eu espero que esse ano de 2019 está chegando, você possa viver uma virada na sua vida em todas as áreas do seu coração. Quero convidar você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha de oração, vem aqui à frente, nossa equipe de intercessão vai orar por você, segunda, terceira e quarta semana de oração. Enquanto cantamos essa canção juntos aqui, você vai vir à frente, vai receber a oração da nossa equipe e nós oraremos por essa virada que você está precisando no seu coração. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Você pode se assentar, por favor. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é um fenômeno que tem acontecido no Brasil, e ele saltou dos ambientes da literatura e agora visitam os YouTubers, e você tem a condição de acessá-los a cada momento. Eu confesso para vocês que essa mensagem que eu falo com vocês hoje foi uma mensagem que eu tive a oportunidade de ministrar numa igreja há uns 7, 8 anos atrás, na igreja de Dourados, quando o fenômeno de literatura chamado de autoajuda estava crescendo de uma maneira assombrosa e sendo consumida por muitos cristãos. E então, eu confesso para vocês que eu precisei atualizar essa mensagem, porque muitos de vocês não vão às livrarias. Muitos de nós hoje sequer pisamos em shoppings onde tenham livros para ser vendidos. Então, o consumo de livro entre os brasileiros tem diminuído em virtude do seu acesso à rede de dados da internet. Então, esse fenômeno mudou de costume e mudou de cultura. De livro e de literatura de autoajuda, passou a ser de mensagens de autoajuda. E você recebe a todo momento. Você recebe pelo seu WhatsApp, você recebe um vídeo de 2 minutos, você recebe um pregador
de 45 minutos no seu WhatsApp, ou você acessa até mesmo os links ou canais para você ficar por dentro de atitudes e decisões que você pode tomar para melhorar a sua vida, para mudar, para alcançar sucesso, para superar o fracasso, para driblar a tristeza, para trazer uma vida bem-sucedida. E eu queria dizer para você essa noite que o tema dessa mensagem é: troque a autoajuda pela ajuda do alto. Nós que somos cristãos, nós não acreditamos de que a autoajuda ela possa ir às raízes dos problemas que nós enfrentamos. Esse fenômeno literário que aconteceu nos Estados Unidos na década de 30, por causa da grande depressão que aconteceu, a quebra da Bolsa de Valores, o mundo num caos, né? A Segunda Guerra Mundial dando os primeiros lampejos da sua aparição. Então tudo isso começou a criar na cultura americana o desejo de resolver problemas. E então surgiu a literatura de autoajuda a partir da década de 30. Depois no Brasil, na década de 90, chegou para nós essa ideia, mas explodiu mesmo nos anos 2000 em diante. Uma literatura que era vendida a 10 mil por ano, passou a ser vendida 1 milhão por ano, um crescimento assombroso. Por quê? Porque as pessoas do mundo pós-moderno estão vivendo crises acentuadíssimas. Nós temos crises relacionadas à nossa individualidade, crises relacionadas à nossa identidade, crises relacionadas à nossa administração financeira, crises relacionadas ao mundo do trabalho, ao comportamento profissional exigido, crises relacionadas ao relacionamento conjugal e ao relacionamento com as pessoas, crises relacionadas à nossa inteligência emocional, como a gente reage diante de problemas. Ou seja, nesse âmbito de grandes crises do mundo pós-moderno, do trabalho à sua vida familiar, as pessoas consomem essas coisas sem critério. Então eu queria te advertir de que muitas coisas que acessa os seus olhos e muitas coisas que você visualiza não passam de lixo eletrônico, que não produzem em você ou em mim estabilidade emocional, que não vão às raízes dos problemas que nós estamos vivenciando e que não afetam as nossas estruturas emocionais ao ponto de corrigir a nossa rota. A autoajuda, na verdade, ela é antibíblica. Porque a Bíblia não fala para a gente acessar um individualismo egocêntrico, achando que todas as respostas estão em nós. Hoje tem muita gente correndo atrás de coach, que o coach vai dar um jeito na sua vida, que o coach vai resolver a sua vida, que o coach... Queridos, eu tenho formação em coach, o Guilherme na nossa comunidade também tem formação em coach, nós somos coaches profissional e nós entendemos que não há nada que você possa fazer se você não decidir primeiro no seu coração e não tiver a graça de Deus para realizar. Tiago diz assim: nós não podemos dizer que vamos lá amanhã e vamos depois no outro dia. Nós não podemos fazer isso, sabe por quê? Porque nós devemos dizer: se o Senhor permitir, eu farei. Se o Senhor permitir, eu estabelecerei esse propósito. Isso está relacionado a João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, Jesus disse, vocês nada podem fazer. Então, não adianta pensar que todas as respostas estão com você. Não adianta achar que se você escutar um bom pregador motivacional, você vai resolver os problemas da sua vida. E não adianta pensar que você seguir os 12 passos de uma literatura que diz que você vai ser bem-sucedido, vai acontecer. A grande realidade é que o ponto de partida é depender de Deus. Depois vem as ações e as atitudes que nós precisamos tomar para que essas coisas possam acontecer na nossa vida. Eu não desprezo a ação, eu não desprezo a atitude, e eu sei que é muito importante que você tome iniciativas e que Deus também espera que você o faça. Porém, há uma palavra que eu quero dizer: iniciativa por si só, humanismo, antropocentrismo, achar que eu sou o dono do meu nariz e achar que eu governo a minha história é um grande erro. Esse é o grande erro da autoajuda. E tem muitos pregadores que trabalham disso. Uma vez uma moça veio me procurar e falou: pastor, eu quero compartilhar com você um pregador que eu tenho ouvido, e ele tem me ajudado demais, eu tenho crescido muito na fé e muito, espiritualmente. E eu então acessei esse pregador. Irmãos, ele não é pregador, ele é palestrante motivacional. Usa a Bíblia para fazer palestras motivacionais. E diga-se de passagem, que são ótimas palestras motivacionais, mas não é evangelho, não é pregação bíblica, não é a pregação do reino de Deus, é a pregação do homem para o homem, voltada para atitudes e ações que possam melhorar o homem. Não tem evangelho nisso, porque o evangelho verdadeiro é de Deus para o homem, para mostrar que o homem corrompido não tem como se resolver senão Deus.
Então eu quero alertar essa comunidade, vocês que vêm aqui na terça-feira, para dizer que esse púlpito não é autoajuda para você. Nós não pregamos leis que vai tornar você bem-sucedido apenas, porque existem leis bíblicas que nos tornam felizes, bem-sucedidos, realizados, mas nós vamos além disso, porque nosso propósito não é motivar pessoas, o nosso propósito é ensinar corações. Então nós ensinamos que a partir de Deus você pode resolver a sua vida. Então se você tem procurado terapia e não tem procurado Deus, se você tem procurado medicamentos e não tem procurado Deus, se você tem procurado tratamentos e não tem procurado Deus, se você tem procurado autoajuda e não tem procurado Deus, o caminho está errado. O caminho está ao contrário. E eu quero te convidar essa noite a trocar a autoajuda, o eu faço, eu posso, eu consigo, eu vou realizar, pela ajuda do alto. A ajuda do alto que vem em nosso socorro, que nos ajuda na nossa condição de pecado, que toma em nossas mãos quando a gente está pronto para cair, que vem sustentar quando a gente não tem mais forças para fazer nada. Eu creio nessa ajuda do alto, porque a gente vê pessoas prostradas, deprimidas, angustiadas, sem esperança e até mesmo sem iniciativa. Mas quando vem a ajuda do alto, essas pessoas desesperançosas têm um motivo para se levantar. Quando a ajuda do alto vem, essas pessoas sem significado têm um propósito para seguir. Quando a ajuda do alto vem, essas pessoas sem forças recebem energia para continuar a caminhada. O que é isso? Que mágica é essa? Não é mágica, é a presença de Deus. A ajuda do alto é a presença de Deus que vem para nós e sobre nós, seres humanos miseráveis, que por nós mesmos nós não conseguiríamos resolver. Você não vai conseguir resolver sua vida financeira até que você renda o seu dinheiro a Deus. Você não vai conseguir resolver o seu casamento até que você renda seu matrimônio a Deus. Você não vai conseguir resolver o seu problema emocional até que você o renda na presença de Deus. Depois, a terapia ajuda. Depois, a contabilidade ajuda. Depois, os medicamentos contribuem. Mas antes de mais nada, vem Deus. É a ajuda que vem do alto. Essa é prioritária, principal, é a primeira que deve acontecer na nossa vida. Então eu quero alertar você que tem vindo nas terças-feiras aqui. Se você tem procurado boas palavras para melhorar a sua vida, eu quero dizer que eu quero te dar a melhor palavra. E a melhor palavra está escrita em João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: antes, no princípio, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que significa verbo? A palavra é Jesus. Essa é a palavra que você precisa ter para transformar a sua história. Não é motivação, não é vir aqui trazer uma palavra onde você sai e dizer, agora eu vou arrebentar, agora eu vou resolver tudo, agora eu vou resolver meu casamento, vou resolver minhas finanças, agora eu entendi. Não é isso. É você entender Jesus, compreender Jesus e aplicar Jesus em sua vida. E depois, como diz a Bíblia mesmo, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então eu quero mostrar para você no Salmo 121, como é importante a gente trocar o egoísmo, o individualismo, o autocentrado, que diz que eu posso resolver todos os meus problemas, por uma dependência séria de Deus que possa dizer, eu dependo do meu Criador, eu dependo dele que pode resolver todos os meus problemas. Vamos lá? Salmo 121, a palavra de Deus diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Partindo do Salmo 121, eu quero mostrar para você 4 lições da ajuda do alto. Não da autoajuda, mas da ajuda que vem de Deus. Primeiro, o salmista nos situa onde ele está falando. Ele diz que dos montes ele olha e vê, de onde vem o meu socorro? Ele entende que por detrás dos montes pode existir ameaça. Uma ameaça inesperada, sorrateira,
inusitada, que pode aparecer do dia para a noite ou da noite para o dia e pode consumir o seu exército, as famílias, e pode passar todo mundo ao fio da espada. O salmista, nesse caso, é Davi, e que nesse caso é o rei de Israel, e que nesse caso tem que proteger famílias, está dizendo: eu me sinto ameaçado o tempo todo, eu me sinto preocupado o tempo todo, e eu olho para os montes. Esses montes podem me proteger? Não. Eu olho para esses montes podem me ajudar? Não, porque o meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Estamos na mesma condição, queridos. Também temos ameaças do desemprego, ameaças do divórcio. Talvez hoje você chegou aqui no final do ano com uma péssima notícia: a ameaça da enfermidade incurável, ou de uma enfermidade que vai exigir um tratamento intensivo e cruel, a ameaça de filhos desobedientes, a ameaça da drogadição, a ameaça de tantas coisas acontecendo na sua vida. Então, eu quero dizer para você, estamos na mesma condição de Davi, nos sentindo ameaçados. O problema é para onde nós corremos. Às vezes a gente corre para o gerente de banco, ou para o pregador motivacional, ou para o pastor que faz uma oração forte, poderosa, ou a gente vai para algum lugar onde as pessoas possam nos trazer terapia, tranquilidade, paz, serenidade. Ou talvez a gente vai para o centro budista, acende um incenso e faz meditação. Não, queridos. A Bíblia fala que quando eu me sinto ameaçado, eu só posso olhar para um lugar. E talvez seja por aí que estejamos errando na nossa visão. Eu elevo os olhos para os montes. De onde virá o socorro? Ali não tem socorro, ali não tem refúgio. Meu socorro vem de Deus. Agora eu sei de onde vem. Agora eu sei quem me guarda. Agora eu sei quem me protege. Portanto, esse socorro, primeiro, a ajuda do alto é uma ajuda suficiente. Enquanto a autoajuda é passageira, ela não é forte, ela não é autossustentável, ela vem no seu coração e de repente ela desaparece. Às vezes eu sou convidado para falar em algumas empresas, algumas palestras de âmbito motivacional. Eu não tenho problema com isso, mas tenho problema com a palavra motivacional. Não tenho problema em ensinar, em passar princípios, mas eu tenho problema em motivar pessoas, porque na minha opinião a gente não consegue motivar ninguém. As pessoas são automotivadas por aquilo que desejam em seus propósitos de vida. Mas a verdade é que às vezes a gente é convidado para estar em algum lugar e eu vejo que as nossas palestras, ou as nossas palavras têm vida curta. A gente vai, fala, a gente aplica princípios e a pessoa sai de lá, aperta a sua mão e fala: pastor, muito obrigado, preletor, muito obrigado, que bom, essas palavras mudaram a minha vida. Segunda-feira que vem já não tem mais o mesmo ânimo, não tem mais a mesma força. Por quê? Porque a palavra que gera motivação em si, ela tem vida útil. Na verdade, ela tem pouca resistência. Ela não aguenta a queda de salário, ela não aguenta os problemas familiares. Essa motivação de palavrório, de coisa humana, ela não aguenta crises, ela não aguenta instabilidades e nem aguenta ameaças. Então ela passa rapidamente. É por isso que Davi fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Opa, esse socorro é suficiente. Porque se Ele fez os céus e a terra, e se Ele fez do nada tudo, então eu estou em boas mãos. A gente não pode ficar nas mãos de gente que construiu um império financeiro, de gente que seja pregador eletrônico. Nós não podemos ficar na mão de pastores que pregam nas igrejas. Nós temos que ficar na mão do Deus que fez o céu e a terra. Portanto, se você hoje está em crise, está ameaçada, está entristecido, ansioso, inquieto, com síndromes e mais síndromes de ansiedade, distúrbios de ansiedade, eu quero dar uma palavra para você. Vai para a mão do Criador. O meu socorro vem do Senhor. Que Senhor é esse? Não é de pau, não é de pedra, não é do homem, não é da terra. Ele fez o céu e a terra. Ele tem toda a autoridade em suas mãos. Ele tem todo o governo em suas mãos. Ele pode dizer à enfermidade: vai embora. Ele pode dizer ao casamento: restaura. Ele pode dizer à vida: levanta-te. Ele tem o poder de todas as coisas em suas mãos. Então essa ajuda do alto vem de Deus, não vem da terra e não é do homem. A segunda coisa que esse texto apresenta é que essa ajuda é pessoal, personalizada. A autoajuda, ela coloca tudo num pacotão. Por exemplo, 10 segredos para ter um casamento feliz. Tudo bem. Mas e quem tem um marido bêbado? E quem tem um marido drogado? Esses 10 princípios se aplicam a ele? Claro que não. 10 princípios para ter um casamento feliz. E quem tem uma esposa que tem problemas emocionais? Ou problemas até mesmo mentais?
Aplica-se a ela? Também não. Então a autoajuda coloca todo mundo num pacotão, achando que se as pessoas agirem tudo igualzinho, vão ter os mesmos resultados. Só que cada um tem sua história de vida. Você, eu. E Deus conhece particularmente a cada um de nós. A cada um de nós. O salmista Davi, no Salmo 121, ele diz: o Senhor será a tua sombra, a tua direita. Já viu a sombra, como é que ela faz? Acho que não tem nenhuma sombra aqui, tem ali atrás, olha lá. Olha só. O que faz uma sombra? Acompanha. O que faz uma sombra? Cada um tem a sua. Deus acompanha você pessoalmente. Ele não trata você em massa. Ele não olha para essa igreja e fala: olha quantas pessoas na terça-feira. Ele olha para você. Ele conhece a sua individualidade. Ele sabe as suas lágrimas. Ele sabe a sua rebelião. Ele sabe a sua tristeza. Ele conhece os seus fracassos. Deus é um Deus particular. É a nossa sombra, a nossa direita. Ele caminha ao nosso lado. Ele conhece as nossas estruturas. O Salmo 139 diz isso: sonda-me, Senhor, e me conhece. Conhece todo o meu caminhar. Sabe quando me assento, me levanto, esquadrinho o meu pensar, o meu andar. Sabe de tudo. Veja bem, esse Deus conhece você. Essa ajuda do alto vem para você que tem sua fragilidade emocional, que está vivendo problemas financeiros, que está com crises grandes no casamento, você que está com problemas sérios na sua saúde. Essa ajuda pessoal não é uma ajuda massificada, jogada para todos. Ele conhece você. Perdão. E se você chegou aqui essa noite achando que Deus não está nem aí para você, nem ligando para você, eu quero te dar uma ótima notícia: Ele é a tua sombra, a tua direita. Agora, se você não tem reconhecido na sua vida a presença dEle, eu quero te dar uma péssima notícia: Ele é a tua sombra, a tua direita. Porque quando você está longe dEle, afastado dEle, vivendo uma vida discrepante do Evangelho, Ele também é a tua sombra, a tua direita, porque Ele não te abandona e Ele não te deixa só. Então essa notícia pode ser muito boa, mas também pode ser aterrorizadora, dependendo do seu comportamento de vida. Mas a verdade é que esse Deus é pessoal. Enquanto a autoajuda diz que todo mundo é igual, Deus olha para você e trabalha você individualmente, dizendo: eu sei quem você é, e eu sei o que você precisa. Talvez o pastor esteja falando hoje de um tema, mas Deus esteja falando ao seu coração: para você, eu sei o que você precisa, e é isso que eu vou te dar. Porque a ajuda que vem do alto é uma ajuda pessoal, e é para você. Terceiro, essa é uma ajuda constante. Essa é uma ajuda que a gente, quando fecha o livro, não vai embora. A ajuda que veio do alto, que está nas Escrituras, quando a gente fecha a Bíblia, é aí que ela começa. Enquanto um livro de autoajuda, um pregador motivacional, quando acabou a motivação, essa ajuda continua na nossa vida, ela é constante. Por quê? Porque Davi fala: de dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O que significa isso, pessoal? De dia e de noite significa que não importa a condição, e não importa o horário, não importa o dia, não importa as estações do ano, Deus está presente em qualquer uma delas. Deus é uma ajuda constante. O Salmo 46 diz assim: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que significa bem presente? Quando você chega, por exemplo, lá na escola, e a professora faz chamada: Mateus, presente. João, presente. Lucas, bem presente. Alguém fala isso? Não. Presente é presente. Estou ali. Mas a Bíblia fala que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia, para dizer que Ele chega quando você acha que Ele não vai chegar. Ele chega quando todo mundo já virou as costas para você. Quando as pessoas que você mais confiava, você já não se importaram com você. Esse socorro bem presente chega quando as pessoas que você mais esperava ajuda, negaram ajuda. Esse socorro bem presente chega quando você acha que você não vai aguentar mais. E eu sempre faço a ilustração de ferver o leite. A gente já não ferve mais leite, né? A gente tem o leite pasteurizado de caixinha. Mas antigamente, nos tempos passados, e longínquos de uma humanidade que ficou lá atrás, a gente fervia leite. Então a gente ficava em cima do canecão, esperando a espuminha subir. Se a gente desligasse antes, o leite não estava fervido. Se desligasse depois, acabava uma meleca sobre o fogão que a gente teria que limpar. Lembra do cheirinho do leite queimado? Coisa boa, né? Aquele cheirinho derramado, cheirinho do leite derramado. Então, a gente tem que desligar bem na hora, antes de derramar e depois um pouco de ferver. Bem na hora. Então esse é o socorro de Deus.
Deus está cuidando de você o tempo todo, mas tem momentos que você percebe isso de uma maneira melhor, não é verdade? Não é verdade? Ele é a tua sombra, a tua direita o tempo todo, mas tem horas que você percebe que Ele está ali. É naquela conversa com o patrão, é naquele atendimento do cliente, é naquele livramento de um acidente do carro, é quando o seu filho estava exposto a um perigo e de repente algo o protegeu. É aquele socorro bem presente, que vem quando você não estava esperando, ou quando você estava totalmente vulnerável. Ele vem e desligou a chama para dizer: eu estou aqui para te proteger, eu cheguei bem na hora. Tem gente que fala que Deus tarda, mas não falha. Meus irmãos, Deus nem tarda e nem falha. Deus chega na hora exata, no propósito ideal, no tempo kairós dele, onde Ele chega e Ele apresenta a sua vontade, a sua verdade sobre nós. A ajuda que vem do alto não tarda, a ajuda que vem do alto não passa, ela fica. Você pode encerrar o sermão de um pregador, pode encerrar a leitura de um livro, mas quando você crê em Deus, essa ajuda fica com você. Daqui a pouco a gente vai apagar as luzes, daqui a pouco o louvor vai cantar sua última canção, daqui a 5 minutos vocês estarão indo embora para suas casas, mas essa presença continua na sua vida. Acaba culto, acaba a pregação, acaba o louvor nesse lugar, mas essa presença não acaba, e eu queria que você se apegasse a essa esperança e entendesse isso. E por fim, é uma ajuda abrangente, ou seja, é uma ajuda que não fica particular. A autoajuda, por exemplo, ela tem um princípio. Quando você vai acessar, o pregador fala o seguinte: 3 princípios de vitória financeira. Pronto, ele vai falar sobre finanças. O outro, 10 formas de ser um marido que toda esposa gostaria de ter. Pronto, ele vai falar sobre um assunto. Só que ele não trata a raiz do problema. A questão não é restaurar o casamento. A questão é tratar a estrutura de pecado do seu coração. Você está aqui pedindo para Deus restaurar o seu casamento, mas e a sua estrutura de pecado? E a sua alma, e a sua vida, e o seu coração? Você quer ser tratado, restaurado nisso? Você está aqui pedindo para Deus trabalhar a sua vida financeira e de prosperar os caminhos, mas você quer permitir Deus tratar o problema do consumo, o problema da vaidade, o problema do auto-reconhecimento que você quer comprar para mostrar para os outros que você tem condição? Está vendo como o problema é muito mais embaixo? As raízes revelam os frutos da árvore. A autoajuda trata o fruto, mas a ajuda que vem do alto trata as raízes. Ela vai no problema, ela não vai nas causas. Enquanto os pregadores ou os escritores de autoajuda estão trabalhando as causas dos problemas humanos, as consequências dos problemas humanos, a Bíblia diz que Deus está tratando as causas. Deus está indo nas raízes. Quer um exemplo disso? Salmo 121. O que Deus diz nessa palavra? Diz assim: Ele te guardará e te livrará de todo o mal. Não é de um mal, não é de um mal específico, não é de um traidor, não é de um problema, não é de um problema conjugal. Ele não vai te livrar de um mal. A Bíblia diz no Salmo 121 que Ele vai te livrar de todo o mal. Então essa é a ajuda que vem do alto, que não fica tratando particularidades e superficialidade. Ela vai na raiz, vai no porão da nossa alma, trata o nosso pecado, trata o nosso coração, trata a nossa mesquinharia, trata nosso orgulho, trata a nossa vaidade, trata a nossa prostituição, trata tudo que está dentro de nós, não fica na superfície. Então eu quero convidar hoje você a deixar essa presença entrar, e ser uma presença suficiente sobre a sua vida. Deixe essa presença ser suficiente na sua alma. Deixe essa presença ser uma presença constante. Deixe essa presença ser uma presença que vai entrar em todas as áreas da sua vida e não uma em específica. Você veio aqui hoje buscar algo nas suas finanças, algo no seu casamento, mas eu preciso te alertar que existem mais coisas que Deus quer tratar na sua vida. Permita-o tratar, permita-o entrar, permita-o afetar o seu coração, permita-o encher a sua vida e permita-o ser a ajuda que você está precisando. Pare de buscar ajuda em você, pare de buscar ajuda nessa igreja presbiteriana, pare de buscar ajuda nesse pastor que vos fala. Busque a ajuda que vem do alto. Essa ajuda é transformadora, restauradora e manifesta seu poder sobre a sua vida. Amém? E que hoje você possa trocar a autoajuda pela ajuda do alto. Vamos colocar em pé. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. E você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, eu quero orar com você. Quando você vem aqui à frente, sabe o que você está fazendo, meu irmão? Você está dizendo: eu estou trocando
a minha vaidade, meu controle, meu governo pela ajuda que vem do alto. Quando você vier aqui à frente começar a sua campanha hoje, porque nós não vamos parar no final do ano, se você quiser começar uma campanha hoje, você vai pegar esse cartãozinho e vai dizer: eu estou trocando a autoajuda pela ajuda do alto. Quando você vem aqui à frente e receber a oração, você está dizendo para você e para o diabo, e para todos: eu estou trocando a minha vontade e a minha autoajuda pela ajuda que vem do alto. Quando você vem aqui à frente, você está dependendo de Deus. Então, enquanto nós cantamos essa canção, se você quiser começar a sua campanha hoje, já é a primeira semana. E você que está sentado aí, e você que vai ficar sentado aí, deixe Deus tocar a sua vida e mudar a sua história. Ainda dá tempo da sua história ser transformada e restaurada pela presença de Deus. 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha, e você que começa hoje, vem aqui à frente. Nossa equipe de oração quer orar por você. Que toda honra e toda glória, toda adoração, todo derramar seja para Ele. Toda honra e toda glória para Deus. Que essa canção fale ao seu coração profundamente e que você sinta o fluir do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos olhar para Ti. Volta os nossos olhos, Pai. Volta os nossos olhos novamente para Ti. Tira os olhos de nós mesmos, das nossas forças, das nossas habilidades, das nossas competências, e faça-nos enxergar essa ajuda que vem do alto. Mostra-nos a dependência que temos de Ti, que sem Ti nós nada podemos fazer. Que a nossa suficiência vem do Senhor, e que não podemos dar um passo sequer sem a Tua permissão. Por isso, em nome de Jesus, que essa noite o Teu filho e a Tua filha possa enxergar nessa palavra a necessidade de ir até o Teu altar, render o seu coração e depositar a sua vida diante de Ti. Tem coisas que essas mãos não vão resolver, Pai. Tem coisas que essas pessoas não vão conseguir por si mesmas. Tem coisas que só o Senhor pode ajudar. Por isso nós invocamos o Seu nome, e a Ti seja honra, a Ti seja glória. Não deixa, Pai, que nenhuma glória venha a um pregador, nenhuma glória venha a uma estrutura, nenhuma glória venha a um livro, nenhuma glória venha a uma estratégia, mas que a glória seja dada a Jesus pela transformação, restauração, mudança e abundância na nossa vida. Pai, nós oramos e abençoamos a Sua igreja, e que a ajuda do alto, que é abrangente, que é constante, e que, ó Deus, de certa forma pode nos levar a encontrar lugares cada vez melhores nessa vida, possa acompanhar os Teus filhos hoje e sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Terça-feira que vem nós estaremos aqui continuando buscando essa ajuda que vem do alto.
Vão com Deus. Pode buscar seus filhos no salão social aqui ao lado, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana.